Olá galera do canal, hoje eu vou falar de um jogador que quase ninguém conhece. Certamente hoje em dia ninguém viu suas atuações. E sua história no futebol foi bem curta, mas sua contribuição para a aviação brasileira foi imensa. Seu nome? Aderbal Costa Oliveira, seu apelido? Águia Cega. E você já vai entender por quê. Nascido em Salvador em 4 de maio de 1899, ele era filho de um médico do Exército e teve a trajetória toda ligada à caserna. Em 1913 foi estudar no Colégio Militar de Barbacena. Lá, além das aulas tradicionais, o jovem Aderbal tinha classes de equitação, esgrima, tiro ao alvo, ginástica, infantaria, ou seja, se tornou um atleta completo. Em 1917 chegou ao Rio de Janeiro e ingressou na Escola Militar de Realengo. Aí começou a se interessar pelo clube do bairro vizinho, o Bangu, e graças ao seu porte atlético e capacidade física, virou meio campo do time. No Bangu, Aderbal disputou apenas o Campeonato Carioca de 1919. Fez 13 jogos como meio campo, não marcou gols e no início do ano seguinte se casou e não quis mais jogar futebol. Sua ascensão nos quadros militares foi rápida. Segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, logo era considerado o melhor aviador do Exército Brasileiro. Vamos lembrar que a Força Aérea Brasileira só foi criada em 1941. Por isso, os aviadores faziam, nessa época, parte do Exército. Havia no Campo dos Afonsos um piloto jovem, alegre e bravo. Sua blusa de couro castanho, ampliando-lhe as espáduas largas, davam-lhe a aparência de um atleta. Quando havia qualquer dúvida sobre a segurança de um motor, era sempre ele que se oferecia primeiro para voar no aparelho suspeito. Destemido e confiante nos seus nervos, comunicava essa confiança e esse destemor aos que o rodeavam. Foi assim que o capitão Walter Prestes se lembrou do Aderbal para o jornal O Radical. Em 1931, o presidente Getúlio Vargas fez uma visita ao Campo dos Afonsos. Queria voar num avião modelo Muniz 5 e ninguém queria assumir a responsabilidade de levar Getúlio de carona, uma geringonça que podia cair e vitimar o presidente da República. Só um homem tinha coragem suficiente: o ex-jogador do Bangu, o Aderbal. Se fui audacioso como engenheiro, não tive absolutamente como piloto a coragem de pilotar para sua excelência. Ao capitão Aderbal Costa Oliveira coube essa tarefa delicada, acarretando nesse caso com toda a responsabilidade de transportar o primeiro magistrado do Brasil e, ao mesmo tempo, fazer ressaltar, se possível, as qualidades do material brasileiro que pilotava. Contou o Major Antônio Guedes Muniz, que era o construtor daquele avião. Curiosamente, Aderbal não gostava de Getúlio Vargas. Em julho de 1932, quando estourou a Revolução Constitucionalista em São Paulo, movimento para depor Vargas e convocar uma Assembleia Constituinte, Aderbal resolveu lutar ao lado dos paulistas. Em agosto de 1932, fugiu do Rio para São Paulo a bordo de um avião Newport DeLage, incorporando-se ao grupo de aviação de caça constitucionalista. Aderbal viveu seu dia de glória em setembro daquele ano, quando abateu um avião Vaco do exército governista nos céus de Mojimirim. Apesar de Aderbal, os revoltosos paulistas perderam a guerra contra o governo de Getúlio Vargas em outubro de 1932. Agora, o capitão era tido como um desertor do exército e, para evitar a prisão, rumou para o exílio na Argentina. Em janeiro de 1934, foi beneficiado por um decreto de anistia e voltou ao exército, sendo promovido a major. Retornou ao Brasil e retomou os voos. Em junho de 1934, ele decolou do Campo de Marte, em São Paulo, com um avião Vaco do Correio Aéreo Militar, que levava as malas postais de São Paulo para Cuiabá. Ao seu lado, viajava o tenente-coronel Silvino Bezerra Cavalcante. Nas proximidades de Barueri, com uma cerração cada vez mais forte, os pilotos perderam o rumo. O Major Aderbal baixou muito a altitude, batendo com o aparelho numa árvore. O Vaco capotou e se espatifou numa cerca. 2 senhoras foram as primeiras que correram em socorro dos militares, mas o tenente-coronel Bezerra Cavalcante morreu na hora. Aderbal quebrou as 2 pernas
e os vidros frontais do avião entraram nos seus olhos, causando sérias lesões no globo ocular. Ficou internado por um bom tempo no hospital da 2ª Região Militar. Ao saber do acidente, o general Eurico Gaspar Dutra, que era o chefe da aviação militar, ficou furioso. Não se justifica de maneira nenhuma o levantamento de voos em condições absolutamente desfavoráveis. São arroubos e entusiasmo que muito dizem da bravura dos nossos ases, mas em tudo prejudiciais à família e à aviação brasileira, foi o que disse o general ao Diário da Noite. Com o tempo, o Aderbal recuperou o movimento das pernas, mas perdeu totalmente a visão. Inutilizado para o serviço, era apenas um oficial reformado a arrastar-se na dor. Ao invés dos olhos de águia, ele trazia uns óculos negros que se afundavam dolorosamente no coração dos seus companheiros. Aderbal consultou os especialistas e os médicos diziam que ele era um caso perdido, mas ele não desistia. A esperança de cura veio em maio de 1937. O Ministério da Guerra autorizou que o aviador viajasse para a Alemanha nazista para se submeter a uma intervenção cirúrgica com os melhores médicos do Terceiro Reich. Ele ainda não tinha ido para a Alemanha quando, em 14 de setembro de 1937, indo de São Paulo para o Rio, no avião Waco, pilotado pelo tenente Aramis Mendonça dos Santos, novamente encontrou problemas. O avião roncava muito forte, estava falhando. O tenente Aramis sustentou por algum tempo o avião no ar com o motor nas últimas, mas não houve jeito. O aparelho avançou de bico e se achatou no solo de um sítio em Barra Mansa. Pela segunda vez, um avião o trouxe à terra. O major cego, angustiado, sem ver nada, mas sentindo a agonia da queda, encerrou dolorosamente a vida que tanto queria conservar. Aderbal, o cabo José Gomes Pereira e o piloto Aramis faleceram instantaneamente. Foi o último voo de Aderbal, a águia cega, que aos 38 anos deixou viúva e uma filha de 14 anos. Pois é uma história surpreendente, real, de um ex-jogador do Bangu que caiu 2 vezes de avião. Pois é, se você gostou dessa história, inscreva-se no canal, participe do Molinari na área, comente, eu sempre respondo e esteja sempre conosco aqui no YouTube. De vez em quando eu posto um novo vídeo, conto uma nova história e trago algumas notícias atuais. Valeu, galera! Fui!